Muita coisa vai mudar com a proximidade dessa era. Claro que eu e você, nós não vamos viver 300 anos, mas tudo isso que está acontecendo agora é por causa dessa transição de era. Não se engane, é por causa dessa transição de era. O mundo como está não cabe na energia da era de Aquário, não cabe. Então nós temos 300 anos aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para poder organizar a besteira toda que nós fizemos nos últimos 2000 anos para iniciar uma era nova. Claro que a era de Aquário vai ter os seus dilemas, vai ter os seus problemas, certo? Não vai ser o mar de rosas, nunca será. Somos seres humanos errantes, caminhantes e errantes. Então, obviamente, que é uma nova etapa, aí são novos ideais para todos nós, aí são novos caminhos abertos para todos nós, para a humanidade, para o planeta, para o bem-estar. Sonhar com a igualdade, com a fraternidade, com a liberdade para todos é utópico. Nós não vamos ver acontecer, mas nós vamos ter sim um mundo melhor, onde não faltará o mínimo para os menos favorecidos, onde haverá uma preocupação com essa questão, certo? Então, ainda na primeira linha, porém, nas últimas 3 cartas, o jogo fala de quebras de aliança, mas o jogo também fala de um acontecimento nesse sentido no sudeste do Brasil. A gente vai ver 2 pessoas que até então, ou do mesmo partido, ou 2 pessoas da mesma família que vão quebrar uma aliança, tá? Pode ser uma aliança política, pode ser uma aliança empresarial. Também vejo, já que a carta do Brasil saiu na primeira linha, essa questão pode ser levada em consideração para nós enquanto nação. Então, podemos pensar também no Brasil quebrando uma aliança internacional, tendo algum problema internacional diplomático. A região centro-oeste, ela está marcada no jogo como uma região muito sensível para escândalos e prisões. Região centro-oeste, muito marcada no jogo, no sentido de escândalos e prisões. Gente, politicamente falando, a gente vai viver um auê danado. Algumas situações até muito vergonhosas. Lembrei o imposto ICMS. Gente, estava na ponta da língua, meu Deus do céu. Isso acontece com vocês? Eu tenho um TDAH diagnosticado, tá, pessoal? Tenho hiperfoco, eu tenho problemas, por exemplo, coisas tortas, sejam objetos pendurados na parede, seja uma roupa, não importa, se eu vejo alguma coisa, de vez em quando vocês me pegam aqui arrumando baralho certinho, alguns seguidores até já fizeram essa observação, porque eu tenho pavor, eu tenho um hiperfoco, se eu vejo alguma coisa torta, sabe, o meu olhar prende ali, eu fico, de vez em quando o olhar foge, eu fico em outro planeta, mas é só para que você entenda que eu tenho uma série de limitações, inclusive estou em estudo para diagnóstico, estou fechando um diagnóstico de um espectro autista, tá? De autismo. Que não vai mudar muita coisa na minha vida, porém é um processo de autoconhecimento. Essas coisas como ter toque para algumas situações, como coisas tortas, de estar no lugar e de repente me desligar, focar, né? Por exemplo, eu estou na academia, eu olho para um determinado lugar e ali meu olhar fixa, e várias e outras coisas, trocar palavras, entre outras coisas, né, que me incomodava, eu queria saber o porquê dessas situações, então o jeito foi fazer uma investigação completa para descobrir quem eu sou de verdade. Porque boa parte da minha vida eu associei algumas questões como problemas sociais, problemas com excesso de barulho, eu associei isso à mediunidade, até que a própria espiritualidade disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que eu devia sim investigar para que eu pudesse me conhecer melhor. E assim eu fiz, viu, pessoal? Estou fazendo. Então vamos lá. É a mesma coisa quando eu digo para você, quando eu estou focada aqui, olha, gente, é a mesma metodologia para Brasil, né, para uma nação, como para o globo.
Mas se eu olho, se eu me prontifico a fazer para o Brasil, eu não consigo enxergar o globo. Não sei se você consegue compreender isso. Mas vamos lá. Veremos um luto de uma pessoa, uma personalidade feminina. Um luto de uma personalidade feminina. Um luto de uma personalidade feminina. Então, nós temos na primeira linha essa questão política bem aflorada, pegando o Distrito Federal e o governo federal, governadores e oposição ao governo. Temos essa questão no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está prestes a viver uma nova tragédia. Eu comentei isso no último vídeo de Previsões Brasil, e nós tivemos operações do BOPE essa semana, que inclusive ocasionou vítimas, né? Eu sinto muito. Então, assim, tem muitas coisas para acontecer. E, na realidade, o que o oráculo me mostra é que estão armando uma grande cilada para o nosso Brasil. Eu acredito que vamos começar a ver operações com muitas mortes, fogo cruzado, isso tudo sendo articulado para que se haja uma intervenção dos Estados Unidos em relação ao CV e ao PCC. Eu sinto muito. Mas é bom agora nós olharmos para tudo e tentarmos entender que tudo está sendo manipulado. Eu sei que isso é triste. Quando eu tive maturidade o suficiente para entender isso espiritualmente, eu fiquei um bom tempo em choque, sabe? Porque eram coisas que eu não acreditava que poderiam ser possíveis, ok? Olha, gente, a qualquer momento, o ex-presidente da República terá já sua prisão domiciliar. A qualquer momento, inclusive. Mas eu só estou tocando no nome dele, que me saiu uma carta específica relacionada a ele, uma combinação de cartas, tá? Eu não tenho uma carta para uma pessoa, eu tenho combinações que me remetem àquela pessoa, principalmente pessoas influentes na nossa nação. E o jogo fala de, primeiro, mais problemas e escândalos bem graves, tá? A gente já está vendo, por exemplo, relacionado ao Banco Master, relacionado também à questão do INSS, muitos deputados do PL envolvidos e tem muita sujeira para surgir. E tem mais alguma coisa envolvendo ele que chega a qualquer momento, tá? Mas de qualquer forma está sendo articulada por pessoas próximas a ele ou até do mesmo partido alguma situação. Gente, olha, tá muito estranho o que eu vejo aqui, tá? Tá muito estranho o que eu vejo aqui. Mas de qualquer forma, a prisão domiciliar ele conseguirá. Então lembre-se, meu povo, a nossa maior missão é estarmos bem, é cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, e a partir daí fazermos a nossa parte com responsabilidade em relação ao coletivo, tá? Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo. Uma amiga minha, ela ficou muito impactada quando eu disse a ela que todos nós teríamos que morrer de uma doença. Aí ela me questionou o porquê que algumas pessoas morrem num acidente de carro, num assalto, enfim, dentro dessas coisas. Bom, como a espiritualidade me orientou nesse respeito? Nós somos natureza modificada. O preço de mortes precoces é devido ao crescimento, é o preço que a gente paga pelo desenvolvimento. Vamos pensar que os nossos ancestrais viviam da natureza, da caça, da pesca. Os problemas que eles tinham naquela época eram outros completamente diferentes. Nós escolhemos nos desenvolver e o desenvolvimento, ele trouxe várias outras coisas que impactam diretamente na nossa vida. Poluição, aquecimento global, violência extrema, né, problemas urbanos. Isso é o preço que nós pagamos pelo nosso desenvolvimento. Com o desenvolvimento da nossa espécie, nós passamos a nos alimentar mal,
nós passamos a ter várias doenças de sedentário, nós não andamos mais, né? Nós temos transportes para todos os lados. Os nossos ancestrais faziam viagens de longa distância a pé. E o conforto, né? O desenvolvimento, ele gera consequências. Ele gera consequências, certo? Então tem muitas coisas que a espiritualidade vem ensinando, mostrando com muita coerência. Com muita coerência. Eu já disse a vocês que até mesmo em relação a muitas questões eu questiono a espiritualidade. Não é porque sim, tem que ter lógica, tem que fazer sentido.